Oi, filhas! Vocês estão bem? Vim aqui contar mais uma história pra vocês. Fiquem até o final, tá? Porque essa história é do babado e eu vou começar a contar agora. Começando pelo começo, pelo início. Como eu nasci, de onde eu vim, como eu vim. A minha mãe, gente, ela nasceu e cresceu e foi criada no interior. O interior do interior. Tem a cidade grande, aí tem o interior. E no interior tem a parte mais afastada. Ali minha mãe nasceu. Só que ela sempre foi uma pessoa muito gananciosa, muito ambiciosa. Ela tem mais dois irmãos, uma irmã e um irmão. E eles sempre ajudaram muito a mãe dela, porque o meu avô, ele faleceu muito cedo. Então a minha mãe perdeu o pai muito cedo. E quem cuidava dessas coisas era o pai dela, o meu avô. Eles têm uma fazenda onde a minha avó que teve que virar o homem da casa para criar os 3 filhos pequenos, porque minha mãe perdeu ele muito cedo. E a minha mãe é a mais nova. Os outros eram um pouquinho mais velhos, se eu não me engano são 8 e 9 anos de diferença. O mais velho é o meu tio e a minha tia 7 anos de diferença e a minha mãe, se eu não me engano, tinha 2 anos, eu acho, quando perdeu meu avô. Então, assim, foi muito cedo. E a minha mãe, ela cresceu tendo pavor à pobreza. Ela sempre achou que ela não merecia aquela vida. Então, ela cresceu ali falando que ela ia ser rica, que ela não ia morar ali, que ela não ia ficar ali, enfim. E a minha avó era o homem da casa, então obrigou todos os filhos a trabalhar na fazenda, nas plantações, porque era o sustento da casa, era a única forma deles trabalharem pra comer, pra se vestir, enfim. E a fazenda, gente, muito grande mesmo. Só que quem comandava tudo, quem cuidava tudo era meu avô. E a minha avó cuidava da parte de casa. Então, e ela não confiava em outras pessoas que nem os vizinhos ajudar. Por quê? Porque, se vocês não sabem, fazenda tem muita competição, tem muito disso, sabe? Muita rasteira. Então, ela acabou que ela não confiava. E aí, ela acabou sendo o homem da casa, que ela teve que também plantar, enfim, fazer toda a parte administrativa, enfim, tudo. Durante um bom tempo, meio que deu uma falida no negócio deles e eles passaram muito necessidade. E a minha mãe decidiu dali pra frente que ela não ia trabalhar mais com isso. Minha mãe era bem novinha e ela foi pro outro meio. Como eu falei pra vocês, era uma parte afastada. Gente, eu vou me maquiar e secar meu cabelo, tá? Mas eu vou contar a primeira parte pra vocês. Como eu falei pra vocês, era uma parte afastada. Mas tinha o centro da cidade, que era o interior. Era no interior, mas era o centro da cidade, onde as coisas aconteciam. E a minha mãe começou a ir muito pro centro. Teve um certo dia que chegou no ouvido da minha avó que a minha mãe estava... como eu posso falar pra vocês? Sendo uma mercadoria, se é que vocês me entendem. Ela estava assim. E aí a minha avó ficou muito decepcionada, muito, expulsou a minha mãe de casa. E foi quando a minha mãe começou a morar neste lugar. E virou as costas pra minha avó, pra minha tia, pro meu tio, pra todo mundo. E cagou pra todo mundo e foi viver a vida dela. Nesse meio tempo, ela vivendo a vida dela nesse local, ela tava super feliz com isso, tá? Tipo, ela gostava de fazer isso, porque na cabeça dela ela ia ficar milionária desse jeito. Foi quando ela conheceu meu pai. O meu pai, gente, ele não é caminhoneiro, dono de transportadora. Então, ele vinha pra pegar os negócios de fazenda, enfim, fazer negócios. Mas ele era o dono da empresa. Então, quando ele chegou, as mulheres do local, todas quiseram ele porque sabia, né? Então, todas quiseram. Mas ele se apaixonou. Gente, isso aqui é por causa do meu cabelo. Se apaixonou quando viu a minha mãe. E a minha mãe também por ele. E foi aí que começou a história de amor dos dois. Quando ela viu o meu pai viu ela, meu pai escolheu ela, né? Como se fosse uma mercadoria mesmo, a gente escolhe. Escolheu ela, disse que queria se deitar com ela. E foi quando aconteceu. E eles acabaram tendo um caso. Não foi só uma vez.
eles começaram a ter um lance ali, entendeu? E toda vez que ele vinha uma vez por mês, toda vez que ele vinha, ele ia atrás da minha mãe. Chegou um certo ponto que ele sustentava a minha mãe, ele pagava, porque pra morar nessa casa, você tinha os gastos, então ele começou a pagar os gastos da minha mãe pra morar lá, e também pra ela não se deitar mais com nenhum homem. Então a minha mãe era exclusivamente dele. Ele começou a sustentar, fora a patrocinar a casa também, só pra que minha mãe não se deitasse com outra pessoa, porque a minha mãe disse que ela não ia sair dali porque ela gostava. Além disso que ela fazia, tinha as danças, né? Tinha as apresentações, enfim. E ela falou que ela gostava muito daquilo. Então, como ela não ia sair dali, ele falou que ia pagar a moradia dela, portanto, que ela não se deitasse com outro homem. E ele começou a sustentá-la daquela forma. A minha mãe, gente, muito ambiciosa, muito gananciosa, achava pouco. Então ela pensou, e se eu ter um filho dele?